Olá, irmãos, bem-vindo ao canal. Vamos dar um reinício à nossa série Astrologia Rosa Cruz e desejamos que as rosas floresçam em vossa cruz. Na vossa também. Muito obrigado. Estamos indo para a Astrologia Rosa Cruz, aula número 71. O tema de hoje é poder de existir e ser. Poder de existir e ser está associado a um talento que nós temos que desenvolver. Esse talento está correlacionado com o planeta Urano. O planeta Urano é o planeta da intuição. Então nós vamos falar hoje sobre esse dom maravilhoso correlacionado com as glândulas endócrinas que se localizam no interior do cérebro, que são a glândula pineal e a glândula pituitária. A pineal é regida por Netuno e a pituitária por Urano. Essas duas glândulas estão correlacionadas com o desenvolvimento espiritual. E uma delas, Urano, a glândula uraniana, é em particular ou particularmente destinada ao desenvolvimento da intuição. A grande questão no caminho espiritual é evitar o desperdício. Nós temos que eliminar da nossa vida gradualmente tudo aquilo que é um incômodo, que é um obstáculo, que é um estorvo para o desenvolvimento espiritual. Dessa forma, nós vamos aprendendo a concentrar potência. A concentração de potência se traduz em luz anímica. A alma, dentro da filosofia Rosa Cruz, a ideia de alma e de corpo-alma tem fundamental importância e sempre retomaremos esse assunto. Intuição do cristão Rosa Cruz. Vamos então falar sobre a intuição correlacionada com a escola Rosa Cruz. Que tipo de intuição interessa ao cristão Rosa Cruz, ao estudante Rosa Cruz? Essa intuição, especialmente desenvolvida na nossa escola, implica no crescimento e na ampliação de uma potente fagulha divina. Todos nós sabemos que nós somos uma centelha divina. Um pedacinho de Deus mora em nós. Só que ainda nós não temos muito acesso nem muita consciência a esse Deus interno. A intuição é extremamente reveladora dessa fagulha. E essa fagulha é essa potente luz interna que ilumina a nossa alma e esclarece sobre todas as coisas que precisamos, produzindo o quê? Luz na consciência, expulsando todas as trevas da nossa consciência. Então, quando nós olhamos a árvore sefirótica, nós temos a coluna do rigor e a coluna da misericórdia. A coluna do rigor é onde nós temos Saturno e Mercúrio. A coluna da misericórdia encontramos Júpiter e Netuno. Na coluna do rigor, devemos desenvolver disciplina mental, estudando, fazendo exercícios de concentração, não permitindo que o pensamento divague. E na coluna da misericórdia, onde encontramos Netuno e Júpiter, devemos treinar a disciplina espiritual, que é mais sutil, digamos assim, é mais esotérica com S. Esse treinamento, com o passar do tempo, ele vai ativando a coluna central da árvore sefirótica, onde nós temos o Sol e Urano. Sol corresponde a Tiferet e Urano corresponde a Keter. Então, o Sol ele é o impulso para ir em direção, subindo, para ir em direção ao Urano. Esse Urano, na medida que essa energia se eleva, ele abre a intuição luminosa. Essa intuição luminosa, por sua vez, ela desemboca na habilidade criadora. E cada um de nós se transformará, cedo ou tarde, num gênio criador. Tão criador, tão potente como Deus. Por isso que nós somos deuses em formação, deuses em desenvolvimento. Cabe a cada um de nós realizar esse trajeto de forma lúcida, consciente, destinada, disciplinada. Para quê?
para que poupemos sacrifícios inúteis. Nós podemos economizar tempo, nós podemos chegar lá mais rápido, assim como o Pai, o Filho e o Espírito Santo, iniciados dos períodos anteriores ao período terrestre, fizeram todo esse trabalho e se anteciparam, economizando muito tempo. Então nós podemos, não é que a economia de tempo no sentido materialista, mas é no sentido de não gastar tempo inútil com coisas inúteis. Então, nós já comentamos isso quando falamos sobre o eremita, que nós temos que desenvolver um olhar trino, um olhar que alcança as profundezas do nosso ser, que alcança a amplitude da experiência na vida terrena, com os nossos irmãos, com a natureza, e também, concomitantemente, um olhar superior, que é o olhar dirigido para as alturas celestes. Nós temos que combinar esses olhares. Nada melhor do que a imagem e o arcano, o eremita, para nos indicar como trabalhar, como traçar esse caminhar, como escalar essa montanha. Para isso, nós vamos chamar a nossa irmã Maria Gabriela, que vai falar um pouquinho sobre esse arcano, o eremita. Por favor, Maria Gabriela. Oi, Gabi, tudo bem? Tudo bem, e vocês? Legal. Então, Gabi, fala um pouquinho sobre o que você já estudou, a sua experiência pessoal com esse arcano tão maravilhoso que é o eremita. Compartilhe sua experiência com os nossos amigos que nos acompanham. Sim, lemos entre os amigos um livro que chama Meditações sobre os 22 Arcanos Maiores do Tarô. Esse livro ele foi escrito por um autor que decidiu se manter no anonimato. E ele faz uma viagem sobre esses 22 arcanos maiores do tarô para que nos ensine sobre essa tradição profunda que mantém a humanidade coesa de alguma maneira. E aí chegamos ao eremita. O eremita é esse sábio que ele tem essa figura de uma lamparina que representa Mercúrio. Ele tem essa imagem desse cajado, ou seja, ele tem esse conhecimento da tradição e ele também tem esse manto celeste que o protege. Então, nessa carta fica claro que o Mercúrio, o cajado, o manto são ferramentas na busca espiritual. Todos nós devemos nos tornar eremitas na medida em que caminhamos para a elevação da humanidade. A sabedoria, ela advém da prática e de uma prática bastante disciplinada e organizada. O eremita é alguém que está praticamente isolado. Ele não é uma figura que está no meio de muitas pessoas, ele está sozinho. E sozinho é essa busca. Então, quando olhamos essa imagem, podemos talvez perceber como é o caminho espiritual. Estamos entre amigos, vivemos entre os amigos, mas essa busca é solitária, não é, Oswaldo? Eu estou na Fraternidade Rosa Cruz há 45 anos. É claro que eu já sou uma pessoa imortal, né? Então isso não importa. Mas nesses 45 anos de bastante dedicação aos estudos e à proposta Rosa Cruz, nós podemos dizer, com essa prática, como a Maria Gabriela falou, que é o cajado, que durante esse tempo todo encontrei e cruzei com muitas pessoas, fizemos muitas amizades. Então, a Maria Gabriela, a doutora Cristiana, o Anjo Bom. Aqui em Bambuí nós temos um amigo também, nós estamos gravando esse vídeo em Minas Gerais, que é o Dênio, que nos ajuda também no canal, fazendo um trabalho silencioso e nos bastidores. Então, nós sempre nos encontramos e produzimos trabalho, estudo e aulas para a Escola Rosa Cruz, através do YouTube. Mas, no fundo, para ter um desenvolvimento real e seguro, você precisa aprender a conviver consigo mesmo, com o seu foro íntimo, com o núcleo da sua consciência, ou, como se diz, com o Cristo interno.
O Cristo interno é aquele que narra para a sua consciência se você está no caminho ou se você está se desviando do caminho. Nós também chamamos de fogo da consciência. É isso aí. Você acessa o fogo da consciência na montanha. O que é montanha? O que é o topo da montanha? É um local onde você chega sozinho, associado ao signo de Capricórnio e ao planeta Saturno. Ambos indicam que essa trajetória, na medida que você vai subindo cada vez mais e o ar vai ficando rarefeito, os desafios aumentam. Então não são todos que conseguem chegar, só quem se preparou devidamente. Muito bom. Por isso que a Escola Rosa Cruz é uma escola preparatória. Existe um outro livro que nós gostamos muito de sugerir aos estudantes, que é um livro também anônimo, considerado o livro de cabeceira do Dostoiévski, chamado O Peregrino Russo. E o Peregrino Russo apresenta o eremita, ou seja, é uma caminhada rumo à ascensão espiritual, que acontece na solidão. Muito obrigado, Maria Gabriela. Bela participação. Então, esse olhar trino, ele tem um papel importante para fundamentar e deixar bem assentado o desenvolvimento do estudante Rosa Cruz. Ele é intrínseco aos ensinamentos Rosa Cruzes. Para baixo, para frente e para cima. O eremita tem forte conexão com o ascendente. Quando nós encarnamos, nós somos eremitas aqui na Terra, porque nós somos espíritos, peregrinando através de mundos com níveis diferentes de densidade e graus diferentes de experiência. A base, quando o olhar em profundidade, é para nós percebermos quais são as bases da nossa alma, ou seja, de onde viemos. A largura, o olhar na horizontal, a amplidão, é para podermos perceber qual é o nosso trabalho no mundo, qual é o nosso horizonte, qual é a plataforma na qual vamos desenvolver o trabalho Rosa Cruz, que consiste essencialmente, como a Escola Rosa Cruz é cristã, em evangelizar e curar. Então, neste plano, procuramos evangelizar e curar. E quando nós falamos no olhar voltado para os céus, é para sempre lembrarmos do nosso caminho espiritual e amplificarmos também a convicção nesse caminho. É um trabalho que envolve a transfusão da fé ou da crença para uma convicção ou uma firmeza de propósitos. Então, a revelação luminosa da essência de Cristo é imediata e certa quando eu desenvolvo esse olhar trino. Ela é imediata e certa no interior da alma, na solidão. Não é uma solidão no sentido de você se sentir desamparado, muito pelo contrário. Como diz o próprio Anônimo, é uma solidão na qual você encontra os amigos desconhecidos. Você toma consciência da sua posição dentro da hierarquia que trabalha para que todos evoluam. Bem-aventurados os puros de coração. Por que essa pureza é tão necessária? Porque o coração é regido pelo Sol. Para chegar a Urano, que é a glândula no interior da cabeça, se o coração estiver sujo, pesado, essa força, essa potência não acende e dá a ignição, o start, o gatilho para que a glândula pituitária uraniana desperte e essa luz interna brilhe. Então, tudo começa no coração. E o coração do estudante Rosa Cruz é um coração no qual mora Cristo. A alma pura, os puros de coração, sente o sopro, o calor e a iluminação do amor divino. É o coração que bate por amor, que vibra por amor. Só faz sentido viver para esse coração se ele estiver imerso, embebido no amor, o amor crístico. A alma
que é a nossa filha pródiga, é arrebatada pelo desejo de retornar à casa do pai, onde há muitas moradas. Então, quando nós retornamos, o filho pródigo, quando nós retornamos à casa do pai, o pai nos espera com infinitas moradas. A alma purificada, com o fogo do amor, transborda de fulgurante luz e une-se novamente ao seu Criador, ao seu Pai. É o famoso encontro face a face com o Criador. Tentem imaginar que momento, que êxtase fulgurante é esse, encontrar o Criador face a face. Eu e o Pai somos um, disse o Mestre. As obras que eu faço, não sou eu que as faço. É o Pai que em mim está que faz as obras. Olha como ele arremata essa passagem. De mim mesmo eu nada posso fazer. Esse é o máximo da humildade. Você cura, você evangeliza, mas repete. Essas obras não são minhas. De mim mesmo, nada, absolutamente nada posso fazer. É o Pai em mim que realiza tudo. Então Saturno é o operário da vinha do Senhor, norteado pela intuição. Então, esse Saturno, regente de Capricórnio, ele tem que ser o mestre de obras. É ele que dá a disciplina e a concentração. Essa disciplina e essa concentração, a repetição, no ambiente sagrado, vai desenvolvendo, vai fazendo com essa força, essa potência cardíaca, suba, se eleve até a região craniana. E esse trabalho, esse sangue, esse suor e essas lágrimas, gradualmente se transformam em intuição. Porque o signo posterior a Capricórnio de Saturno é Aquário, onde nós encontramos o regente Urano. Então, é a realização dessa passagem de Capricórnio para Aquário que desenvolve a intuição. Mas chegar em Capricórnio não é fácil. Capricórnio é sempre o símbolo do topo da montanha. E a maior parte das pessoas desiste de chegar ao topo da montanha. Antes mesmo de chegar até a metade da montanha, muita gente já está voltando para trás que não aguenta. Então, nesse diagrama podemos ver claramente a presença de Saturno em Capricórnio e de Urano em Aquário. Quando nós combinamos as qualidades desses dois signos e desses dois planetas, nós podemos intuir, olha que lindo isso, nós podemos intuir a vontade onisciente do nosso Pai. Podemos, portanto, realizar espontaneamente a vontade do nosso Criador. O ascendente, mais uma vez, como o eremita. Meditem sobre isso. Transformem o ascendente, independente do signo, em eremita. Isso implica em ir em direção a uma comunhão. Essa comunhão consiste em reconhecer os irmãos em Cristo. Eu começo a perceber que todo ser, tudo que existe no universo, tem uma relação de irmandade com a minha essência. Então, nesse diagrama, mais uma vez, o ascendente como eremita. Quando eu olho para baixo, o olhar trino, eu herdo o que foi, o passado, a tradição. As escolas espiritualistas, os evangelhos, os livros sacros, os sábios, os artistas, todos os seres humanos que se dedicaram ao desenvolvimento e à qualificação da humanidade, à espiritualização da humanidade. Na horizontal, esse é um trabalho muito importante, é o trabalho que nós estamos fazendo aqui em Bambuí, aliar-se aos colaboradores. Então, nós nesse momento, através de todos os colaboradores, estamos tornando esse trabalho viável e estamos fazendo uma gravação que será transmitida, se Deus quiser, para muitos irmãos que se interessam por esses temas. Então, isso é o exemplo de buscar essa aliança. Com o tempo, aquelas pessoas que são fiéis ao ideal permanecem.
E essa amizade, esse amor vai se consolidando. É uma relação semelhante em proporção à relação que existia entre Cristo e seus discípulos. O cristão identifica-se com a dor e as mazelas de toda a humanidade. Sua vida é banhada com sangue, suor e lágrimas de todos os seres. Ele sofre com toda a criação. Enquanto nosso coração não sofrer com toda a criação que também sofre, nós somos ainda muito indiferentes para merecer o reino dos céus. Porque Deus sofre muito também com o nosso sofrimento, porque Ele é nosso Pai e nos ama profundamente. Muito mais do que nós possamos imaginar. Mas lembremos sempre da recomendação. Essa recomendação jamais pode ser esquecida. O quê? O orgulho. Orar e vigiar para neutralizar o orgulho. A partir do momento que eu tiver a mínima sensação de que eu sou importante, de que sou eu que faço a obra, de que eu sou indispensável, insubstituível, eu estou envenenando não só o meu trabalho, mas dos meus aliados também. Eu estou jogando uma sementinha, ou a sementinha da discórdia, que é a briga entre egos. Uma briga entre egos é uma briga titânica, é uma arena selvagem, é uma arena de gladiadores. Então os egos se digladiam, horrível. Isso se dá por causa do orgulho e da vaidade, quando assume a frente. Então orar e vigiar sempre. É simples, o conhecimento ensoberbece. Se eu deixar de ser criança e ter o desejo de aprender, a curiosidade de uma criança, e tiver a mínima sensação, a pretensão de saber alguma coisa, eu estou me desencaminhando. Eu tenho que repetir a mensagem que Sócrates nos deixou. Não importa quanto você tem estudado, só sei que nada sei. Você só estuda para reconhecer o quanto você não sabe. A gente não estuda para saber que sabe, mas sim para perceber o quanto não sabe. O orgulho espiritual é a mais nociva ofensa a Deus. É como se você quisesse competir com Deus e com a criação. Você se sentir superior aos outros. Isso é detestável, é medonho. Não é cristão. Bem-aventurados os humildes. Eles herdarão a terra. Olha que coisa linda. Espetacular. Humildade. Bem-aventurados os pobres em favor do espírito. Tudo que atrapalha o espírito, deixe. O caminho é espiritual. Nós estamos passando na terra temporariamente, é impermanente nossa estada aqui. Trabalhe para o espírito. É ele que é eterno. E só vale a pena conservar em nós o que é eterno. O resto é descartável. Então, por isso que o Mestre, Cristo Jesus, salientou com veemência no Sermão da Montanha: bem-aventurados os pobres em favor do Espírito. Ou seja, é importante você entender que o Espírito é a prioridade. Tudo que for obstáculo para o desenvolvimento espiritual, mesmo que seja uma riqueza, deve ser deixada de lado. Porque quando nós perdemos o foco, a atenção ao caminho espiritual e nos distraímos com as coisas do mundo, queremos nos enriquecer com as coisas do mundo, perdemos essa pobreza de espírito ou pobreza pelo espírito tão necessária para ter leveza. Quero chamar aqui a nossa irmã, doutora Cristiana Alonso. Cris, obrigado por estar aqui. Eu que agradeço. E fala um pouquinho para nós, compartilhe conosco, como fez a Maria Gabriela, sobre o Sermão da Montanha, os bem-aventurados que têm esse coração leve, sem malícia. E o que é esse coração puro? Fala um pouco para a gente. Então, você vê, o Sermão da Montanha, ele é o coração dos evangelhos. Só que ele é mal interpretado da forma como ele está escrito e sem maiores explicações. Então, por exemplo, quando eles falam bem-aventurados os pobres de espírito, está escrito lá,
pessoa fica sem saber o que que é, né? E tem um livro que eu já até recomendei aqui, que é do Humberto Holden, que ele esmiuça esse Sermão da Montanha, que é maravilhoso para podermos entender as entranhas desses enunciados preciosos que foram deixados por Cristo Jesus. Então, assim, o bem-aventurados em favor do Espírito se refere ao desapego do mundo material, desapego da matéria, que já é um passo bem difícil. Se alguém chegar para você, você tem que abrir mão disso aqui em favor do Espírito, algo material, já é difícil você abrir mão. Agora, bem-aventurados os puros de coração é um passo seguinte, é mais difícil ainda. Por quê? Porque você vai precisar desapegar do seu ego. E é muito mais difícil desapegar do ego do que dos bens materiais. E os puros do coração são aqueles que têm o coração inegoísta. Inegoísta. E tá assim, os puros de coração verão a Deus. Ou seja, para você ter uma visão real de Deus, que é muito mais do que crer em Deus, você ver Deus, precisa se atingir esse estágio de pureza de coração, onde você desapega totalmente do seu ego e de qualquer atitude que te favoreça em detrimento do outro. Ótimo. Inegoísmo, né? Inegoísmo. Então, de certa forma, você precisa esvaziar-se para ser preenchido por uma força muito mais sublime, muito mais elevada que a sua, pessoal. Você precisa, de certa forma, abrir mão de si mesmo. Você vê, esse é o maior desafio de todos, porque somos extremamente apegados à imagem, à ilusão que temos sobre nós mesmos. Até as nossas qualidades que a gente acha que tem são criações nossas. Verdade. E aí como é que você vai desapegar das suas pseudo-virtudes que você levou uma vida inteira, às vezes, para formar? Sim. E saber que tudo isso tem que estar vazio para que a luz divina possa te preencher. É o perigo da vaidade e do orgulho. A que vaidade e o orgulho mencionado. sujam o coração. Sim, que você mencionou, né, nos slides anteriores. Legal. Obrigado, Cris. Eu que agradeço. Obrigado, pessoal, por nos acompanhar e nos encontraremos na próxima reunião, aula número 72. E desejamos que as rosas floresçam em vossa cruz. Na nossa também. Obrigado. Se você gostou do nosso vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho. E compartilhe com os amigos. Que as rosas floresçam em vossa cruz. Na vossa também. Obrigado.